Muito bem, eu sou o professor Ismael. Vamos então à nossa aula de ensino religioso, 7º ano. Nós estamos refletindo sobre moral e ética. Ainda então, dentro desse assunto, vamos dar sequência à nossa reflexão. Conversando então um pouquinho sobre ética, moral e acrescentando também a questão da cidadania, certo? Vamos lá então. Vamos refletir sobre felicidade. Bom, nós sabemos que quando a gente fala de moral, de ética, de cidadania, está envolvendo temas tipo felicidade. Mas há uma interrogação, o que é felicidade? Por que muitas pessoas vivem correndo atrás da felicidade e às vezes não encontram a felicidade? Gosto muito dessa frase que coloquei aí. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E isso é uma verdade. Porque tudo que nós ajuntamos, aglomeramos, conquistamos nesta vida, aqui fica. A única coisa que nós vamos levar dessa vida é o tipo de maneira como nós vivemos, dentro então da nossa postura moral, ética e cidadã, certo? Muito bem. Então, felicidade, só para vocês entenderem rapidamente, a felicidade ela não está nas coisas que conquistamos. Felicidade é algo que nós encontramos dentro de nós. É um sentimento de bem-estar, certo? Então, a pessoa feliz, ela é feliz porque ela é feliz. Ah, mas se eu fosse rico, eu seria feliz. Não. Tem muitas pessoas ricas, milionárias, que são decepcionadas com a vida. Felicidade é você sentir bem em existir, em ser. É você amar a existência. Não obstante você ter ou não ter condições materiais favoráveis. O lugar que eu mais conheci gente feliz, galera, sabe onde foi? Foi no ano de 2005, quando eu morei no norte de Minas. Lá eu encontrei as pessoas mais necessitadas em termos financeiros e materiais em toda a minha vida. Mas lá eu encontrei as pessoas mais felizes daqueles que eu já tive a oportunidade de conviver. Portanto, eu entendi que felicidade está relacionada com sentimentos internos, com gostar de existir, gostar de viver. Exemplo, quando a gente ganha, por exemplo, uma bicicleta, fica feliz? Não, fica alegre, certo? Alegria é diferente de felicidade. Bom, mas futuramente eu vou estar estudando com vocês o que é alegria, o que é euforia e o que é felicidade, tá bom? Mas a priori ou a princípio, basta você entender que felicidade não está relacionado com as coisas externas, tá bom? Muito bem, vamos seguir em frente nossa reflexão. Ética, moral e cidadania. Nós já definimos em sala de aula o que é ética, o que é moral. Vamos fazer aqui uma pequena recordação, certo? Ética. Vocês se lembram que nós definimos bem simplificado que ética é conjunto de valores e virtudes, certo? Nessa definição eu coloco um pouquinho mais elaborada, né? Então, conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive. Então, conjunto de valores e virtudes, né? Esses valores vêm orientando todo o comportamento da pessoa em relação
aos demais seres humanos que vivem em sociedade, certo? E moral. Nós também já definimos sinteticamente como conjunto de regras e normas, certo? Então é o conjunto de normas, de regras, de leis que regulam o comportamento do homem em sociedade, certo? Então, enquanto os valores orientam o comportamento, as regras regulam o comportamento. E o que seria então cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um cidadão. Todo cidadão tem direito, mas também tem os seus deveres, certo? Então aqui nós definimos ética, moral e cidadania, ok? Vamos seguir adiante? Muito bem. Vamos lá então. Ética. Muito bem, vamos focar aqui. Ética. Ética não é um saber pronto, ok? Então é interessante nós entendermos aí que ética não é um saber pronto, como se fosse duas colunas de pode, não pode, pode, não pode. E o professor de ética, aquele todo-poderoso que decorou essa coluna de pode e não pode e que vai então agora passar essa coluna para frente. Não, galera, ética não é uma coluna pronta de pode e não pode, muito bem? Então, vocês devem estar perguntando, bom, de tudo que nós já estudamos, então o que eu posso dizer que é ética? Veja bem, ética, ela tem a ver com liberdade. Isso é, nós podemos escolher, certo? Ah lá, nós podemos escolher. Então, ética tem a ver com liberdade. Ética não é algo pronto. Por isso, a ética é o valor que vem, então, dar coordenadas para vivermos em sociedade. Mas nós fazemos as nossas escolhas éticas, certo? Muito bem, por isso é muito famoso aí o anjinho representando as escolhas boas, né? E o diabinho representando as escolhas ruins. Toda escolha nossa traz consequências. Quando realizamos escolhas errôneas, erradas, sofremos as consequências da escolha, certo? Muito bem. Vocês já devem ter ouvido a expressão, se não ouviram, ouçam agora. Eu gostaria de ser livre como um pássaro. Será que o pássaro é livre? O que você acha? Será que o pássaro é livre? Cuidado, o pássaro não é tão livre assim. Será que o pássaro teria a liberdade de dizer: hoje eu vou caminhando para o ninho, eu não quero ir voando, eu vou caminhando? O pássaro não tem como fazer essa escolha de querer ir caminhando para o ninho. Ele vai ter que ir voando. Então, não é tão livre assim, certo? Muito bem, mas nesse slide fica claro para você que a ética ela tem a ver com liberdade, sim, tá bom? Mas como é ser livre? Porque veja bem, o pássaro, por mais que a gente diz ele é livre, ele voa, mas o exemplo que dei, né? Ele não tem liberdade de voltar caminhando para o ninho, certo? Muito bem, vamos dar sequência. Os valores éticos e morais devem ser estruturados no período da infância. Isso aqui é uma verdade, galera. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade aqui. Se a nossa família não estruturar em nós, ou se não tiverem estruturado em nós os valores éticos e morais, fica difícil nós pegarmos essa estrutura ética e moral em sequência. Então, o local especial e fundamental para a elaboração dos valores éticos e morais na nossa existência é
no período da nossa infância, ou seja, na infância, geralmente, nós estamos muito vinculados à nossa família. Então, cabe à nossa família esse processo da educação ética e moral. Ou seja, as regras e as normas e os valores, nós aprendemos em família, certo? Importante, então, essa realidade sobre a ética. Veja bem, esse tópico que eu trago aqui para a gente pensar, não adianta a gente apontar sintomas, ou seja, as consequências. Nós precisamos ir na causa dos sintomas. Um exemplo aí, quando eu coloco aí criança no rio. Tem uma historinha que diz que dois amigos estavam caminhando ao lado de um rio e de repente começou a surgir crianças afogando e crianças sendo levadas pelas correntezas das águas desse rio. E os amigos não tiveram dúvidas. Saltaram dentro do rio e começaram a salvar essas crianças. Mas não parava de chegar a criança ali naquele rio, até que um dos amigos saiu de dentro do rio e o outro que lá permaneceu gritou desesperado ao amigo que saía: "Você está louco? Onde você vai? Nós dois não estamos conseguindo salvar todas as crianças praticamente. Você vai me deixar sozinho? Aí vai morrer várias." Mas o amigo que saía disse: mesmo que você não consiga salvar todas, não adianta ficar nós dois aí salvando. Eu vou ir lá ver quem é que está jogando estas crianças. E aí vou impedi-lo de continuar a jogar. Veja bem, essa história então mostra que se permanecesse só dentro do rio tirando crianças, você ia estar resolvendo sintomas. Mas, para resolver o problema de uma vez por todas, é preciso ir lá na causa. Quem é que está jogando essas crianças? Um outro exemplo que eu coloquei aí, retirada do livro de Lucas, é a história de Zaqueu. Bem rapidamente, diz assim que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. E uma multidão então foi ao encontro dele. E no meio dessa multidão tinha um cara chamado Zaqueu. E a vontade dele era conhecer Jesus. Bom, mas ele era baixinho, então ele tinha dificuldade de ver Jesus, porque ele estava no meio da multidão e a multidão o impedia de ver. O que fez Zaqueu? Zaqueu correu na frente da multidão e subiu em uma árvore para esperar Jesus passar, e assim ele via Jesus. Mas a multidão se aglomerava em torno de Jesus fazendo o seguinte pedido: ajuda a gente, Jesus, nós estamos sendo explorados, cada vez mais nós somos obrigados a pagar impostos maiores e maiores e maiores. Então Jesus ouviu o apelo da multidão, mas passou pela multidão e foi embaixo da árvore onde estava Zaqueu, olhou para cima e disse: Zaqueu, hoje eu quero estar na sua casa. E Jesus sai, deixando a multidão, e vai junto com Zaqueu para a casa de Zaqueu. Bom, a multidão deve ter dito: que sacanagem! Nós estamos implorando, nós imploramos para Jesus nos ajudar, e ao invés de nos ajudar, ele foi para a casa daquele que ainda nos explora. Por quê? Porque Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Então é ele que dominava toda a patota ali de cobradores de impostos. Mas olha que interessante. Jesus não ficou lá na causa. Jesus foi para a casa de Zaqueu e, conversando com Zaqueu, levou Zaqueu a uma mudança de atitude, onde Zaqueu prometeu que ia devolver tudo que tinha já explorado da multidão e ainda ia repartir com os pobres o que ele tinha. Então Jesus foi na causa do problema. Ele foi resolver o problema em sua causa. Então esses dois exemplos para entender que é importante a gente olhar para a causa. Mas professor, por que você está falando isso? Porque eu falei para vocês que os valores éticos e morais devem ser estruturados no período da nossa infância e que essa responsabilidade é da nossa família. Então, às vezes, se eu tenho alguma dificuldade
no meu comportamento ético e moral, eu preciso dar uma olhadinha de como é que eu fui estruturado em decorrência de tais normas éticas e morais, certo? Então isso é só para a gente pensar, para entender que muitos dos resultados dos nossos comportamentos estão relacionados com aquilo que nós vivenciamos em família, certo? Vamos em frente! Vida longa? Opa! 3 interrogações. Galera, não adianta a gente querer ter vida longa. Então, não queira você acrescentar dias na sua vida, tá bom? Não queira acrescentar dias na sua vida. Procure sim acrescentar vida nos seus dias. Não adianta ter vida longa se ela não tem sentido, se ela não tem conteúdo, se ela não tem fundamentação e ao mesmo tempo se ela não deixa rastros de histórias positivas, tá bom? Então, nesse contexto em que vivenciamos, mais vale a gente estar construindo valores éticos e morais, não obstante vivermos 20, 30, 40, 50, 100 anos. O importante é uma vida bem vivida em sociedade, mantendo alguns relacionamentos importantes. O que eu chamo de relacionamentos importantes? Primeiro, eu comigo mesmo. Eu preciso me aceitar, eu preciso gostar do jeito que eu sou. Segundo, eu com o outro. O outro, em termos de família, colegas, amigos, certo? Eu preciso viver bem. E um outro relacionamento que muitos não levam em consideração, mas eu acho importantíssimo, é o relacionamento com o transcendente, o relacionamento com Deus, certo? Muito bem. Hoje nós vivemos aí uma era de crianças muito crianças muito ativas, né? Cheio de atividades para fazer, cheio de informações na era da tecnologia, mas ao mesmo tempo informações que são às vezes superficiais, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos aí diante da geração de vocês, que é uma geração prática, né? Geralmente vocês não têm paciência de ler manual, não. Vocês compram lá o aparelho e já vai mexendo no aparelho e descobre o funcionamento praticamente. Já a minha geração costuma pegar o manual e ler para entender o funcionamento do aparelho, certo? É a geração do descartável, usa e joga fora, certo? Muito bem, vamos dar sequência aqui. Bom, imediatismo, né? A gente quer tudo rapidamente, vivemos um mundo muito individual e vamos entender algo. A escola como construção da educação, do saber, certo? E não como transmissão. Infelizmente, a gente vive muito a realidade da escola como transmissão do saber, mas deveria ser, nesse contexto de valores éticos e morais, a escola teria que proporcionar um espaço de construção do saber. Nós pegamos as coisas prontas, mas nós precisamos, embasado naquilo que já está pronto, construir coisas novas, certo? Muito bem. Veja bem, tem como eu analisar o comportamento dos animais eticamente? Não, pessoal. Eu não posso analisar eticamente a conduta dos animais, certo? Como assim? Eu não posso dizer o bom cão, o mau cão. Não existe isso. Os animais não se pautam pelos valores éticos e morais. Isso é a realidade dos seres humanos. Os animais já nascem prontos, cada um seguindo aí o seu instinto, tá bom? O animal, ele não se pauta em valores éticos, ele se pauta apenas nos comportamentos de instintos, certo? Então, essa realidade é importante nós entendermos. Muito bem, então, à guisa de conclusão, nós podemos dizer que ética é valor, moral é norma e cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, certo? Lembram desse exemplo que eu dei em sala de aula para vocês?
né? Olhando para o desenho, que significa aí não fume, né? Proibido fumar, e vocês identificaram aí a ética e a moral. Qual que é a moral? Vocês se lembram? A moral é a regra, proibido fumar nesse local. E a ética é o seu comportamento de não fumar nesse local, correto? Nós fizemos esse exercício em sala de... Então veja bem, nós somos cidadãos éticos e morais, não porque nós cumprimos o valor ético e as normas morais pelo fato de estarmos sendo vigiados. Isso não tem sentido, tá bom? Ah, eu estou sozinho aqui, eu vou fumar. Isso é antiético. Ah, mas não tem ninguém aqui. Bom, mas eu preciso cumprir os valores, não porque eu estou sendo vigiado ou porque eu tenho medo de sofrer consequências. Eu preciso agir de acordo com as minhas convicções. E eu não vou ser bom, correto, só porque eu estou sendo vigiado, certo? Não se esqueçam disso, que nós já falamos em sala de aula. É muito importante essa questão. Está até lá dentro do nosso projeto Valores Âncoras, né? Não adianta eu praticar valor só porque eu estou sendo visto por alguém. Eu pratico valor por questões de convicção, de cidadania e de ser humano e de prática de amor mesmo, né? A gente fala muito disso em sala de aula, correto? Muito bem. Então nós falamos que essa questão de ética é ser livre, mas vocês sabem que ser livre traz angústia? Ah, mas por que traz angústia, professor? É porque para você escolher, você tem que dizer não para alguma coisa. Se eu escolho o A, eu estou dizendo não para o B, o C, o D e assim todas as outras letras. Então, escolher traz angústia, porque sempre que você escolhe algo, você está dizendo não para outra realidade, certo? Então é nesse sentido aí que eu falo. Muito bem. Veja bem, o valor transparência, ele é sempre positivo? Ah, eu ser transparente, né? Eu demonstrar tudo? Não, galera. Tem certos momentos que a transparência não é positiva. Como assim? Mas veja bem, num exemplo de jogo de carta, né? Num jogo de carta, a transparência ela não é bem-vinda. Eu não posso deixar saberem as cartas que eu estou em mãos, né? Veja aí esse slide que eu coloquei. O que eu posso fazer? A vida é assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ah, traz uma irritabilidade quando eu ouço... o que eu posso fazer? A vida é assim? São pessoas conformadas, são pessoas que não querem transformar, que não querem mudar nem seu jeito de ser, que não se esforça para ser diferente, que não se esforça para ser melhor, que se faz de coitadinho. Ai, terrível isso, né, galera? Terrível. Bom, alguém tem que fazer alguma coisa. Que alguém, galera? Eu tenho que fazer. Enquanto a gente ficar esperando alguém fazer algo, ninguém faz nada. Então isso é terrível no comportamento ético, né? Temos que fazer a nossa parte sempre. Voltando lá ao nosso projeto Valores Âncora. Se eu não fizer a minha parte, o projeto não vai para frente. O projeto só tem sentido, lembra lá do arco-íris? O arco-íris só é bonito porque tem várias cores juntas, cada cor fazendo a sua parte. Correto? Não se esqueça, então, dessa importância de fazermos a nossa parte dentro de um padrão ético e moral comportamental e de cidadão, cumprindo os nossos deveres e exigindo os nossos direitos, certo? Muito bem. Você concorda que a ocasião faz o ladrão? Como assim? Tipo, eu deixo minha bicicleta lá na rua sem cadeado. A pessoa passa, opa, ocasião de roubar, ela rouba. Então, bicicleta deixada na rua sem cadeado, ocasião para fazer o ladrão, certo? Não, errado. A ocasião não faz ladrão. A ocasião ela revela quem é ladrão. Quantas vezes eu tenho certeza que você, assim como eu, já passei perto de uma bicicleta sem cadeado?
e nem por isso nós roubamos. Por quê? Porque não somos ladrão. Agora, se fôssemos ladrão, esta ocasião ia revelar o ladrão que estava em nós. Então, a ocasião não faz ladrão, ela revela já quem é ladrão. Por isso, a escola, ela não faz educação. Ela revela aquele que já é educado. Há pessoas que têm comportamentos inadequados em sala de aula, ela está revelando não ter educação, certo? Então a escola ela só revela quem é educado, porque quem faz a educação são os nossos pais, correto? Já falamos sobre isso. Olha aqui uns exemplos para a gente ir finalizando essa nossa aula. Professora, aqui está a minha redação sobre ética e também a maçã para que a senhora não se esqueça de mim na hora de dar a nota. Santo Deus, olha se isso é comportamento ético. Tentando comprar o professor com uma maçã, certo? Mais uma aqui. Escreva aí na lousa a palavra ética. Professora, roubaram o giz. Santo Deus, aonde que está a ética nisso aqui? Veja bem, estão fazendo provas, né? Por que é importante ser ético na sociedade hoje em dia? Só um fazendo e os demais copiando de quem está fazendo. Então veja que não é um comportamento ético, né? O comportamento ético, eu não sei, eu não faço. De que adianta eu pegar a resposta do outro como se fosse a minha, se não sou eu que estou elaborando tal resposta, certo? Ah, lembra, isso aí eu já passei para vocês. Teve uma turma que nós já até corrigimos em sala de aula, outras não deu tempo, infelizmente, né? A análise da história dos 3 amigos, lá do amigo milionário, lembra? Que deu lá uma quantia exorbitante para que os amigos colocassem no caixão quando ele morresse, certo? Bom, mas por hoje vamos ficando por aqui com essas informações, relembrando então que é uma aula em que fizemos alguns apontamentos, recordando o que já havíamos estudado, porém trazendo informações novas. Segue-se agora um link de exercício para fixarmos os ensinamentos desta aula. Eu faço saber a vocês que eu vou colocar novamente no link a seguir o exercício que eu passei para vocês na primeira semana de envio de exercício. Eu vou passar ele para vocês fazerem novamente, mas agora já no aplicativo do Google, para vocês verem se vocês responderam corretamente, porque eu vou dar lá a oportunidade de, assim que você terminar de responder, saber quais que você respondeu certo, tá bom? Para você já efetuar essa correção e saber se você respondeu certo ou não. Então eu vou colocar novamente para você estar respondendo. Você já deve ter em mãos aí respondido, então é só você transferir a resposta lá para o aplicativo do Google Classroom, tá bom? Só mesmo questão de correção. E vou colocar o exercício dessa aula de hoje, beleza? Muito bem, meus queridos, saudade, aquele abraço. Se Deus quiser, logo logo estaremos juntos aí em sala de aula, beleza?